Analisamos a atualidade internacional aqui em estúdio com Eduardo Damas, o diretor-geral adjunto da Média Livre, e Vítor Ramalho, ex-secretário de Estado. Soutor, muito boa tarde a ambos, primeiro. Boa tarde. Soutor, vamos mesmo assistir à aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos? E quando digo aquisição é mesmo compra? Olha, antes de mais nada agradeço o convite que me fizeram e queria lhe dizer o seguinte: é fundamental para se analisar esta situação que tenhamos consciência da realidade histórica da Groenlândia e os passos que foram dados historicamente. Os Estados Unidos, tradicionalmente, para terem a relação do Atlântico com o Pacífico, tiveram que fazer várias aquisições do que são os Estados. Certo. Compraram o Alasca à Rússia, compraram o Louisiana à França, compraram a Flórida, digo bem, à Espanha, conquistaram o Havaí e, por efeito disso, alteraram aquilo que era inicialmente os Estados Unidos, com grande expansão interior. E, ao contrário do que tem sido referido, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ocupou a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, embora praticamente cerca de 90% ocupada com gelo. Em resultado dessa ocupação, a dependência do Canadá e dos Estados Unidos passou a ser muito forte. De tal maneira que foi a própria Dinamarca que entendeu que os Estados Unidos deviam ter ali uma base muito importante militar, que ainda hoje preservam, embora gerida pelo Canadá e pelos Estados Unidos ao mesmo tempo. Quando os Estados Unidos compraram o Alasca, manifestaram à Dinamarca a necessidade de comprarem também a Groenlândia e ofereceram nessa altura a verba de 5,5 milhões de dólares, o que na altura era muito dinheiro. Mas hoje não Quer é assim dizer, e o que invocaram na altura, é interessante, é exatamente aquilo que o Trump está a invocar agora, razões de segurança. nacional. Pergunta-se, mas porquê é que isto existe? Porque agora há uma grande tensão entre os Estados Unidos, a Rússia e a China a propósito da Groenlândia. Porque o local mais fácil de passagem por via marítima é através do Ártico, da Ásia para a própria Europa e daí para o Sul, através da Islândia e através do Reino Unido. E é uma rota marítima preferencial, quer para os russos, quer para os chineses, que, aliás, têm neste momento posições estratégicas militares a Rússia no Alasca, numa zona da região norte da Rússia, e a China está com a rota da seda, também com interesses aí. Portanto, há um conflito comercial muito grave. Entre muitos países. À sua pergunta, eu respondo-lhe: o mundo vai mudar. Já está a mudar. Mas vai mudar se porventura o Trump conseguir esta realidade. Porque vamos entrar numa nova realidade. E se pergunta, é possível que alcance, em função da realidade histórica, contra tudo o que é de direito? É uma dúvida que eu tenho. Eduardo, é uma dúvida que tens também? É, claramente, sem dúvida, esta explicação histórica é essencial. Essencial para percebermos, claro. E que nos permite também colocar outra questão. Face àquilo que Donald Trump está a invocar, que é uma razão de segurança nacional. Ora, se é uma razão de segurança nacional, a Groenlândia, como o Dr. Vítor Ramalho muito bem explicou, não é um território onde os Estados Unidos não estejam. Tem a base desde os anos 50, onde tem, aliás, consagrando exatamente o desenvolvimento da sua estratégia de segurança nacional. E, portanto, é um sítio onde pode colocar, por causa de razões de segurança nacional, que pode colocar tropas no quadro da NATO, desde logo, ou no quadro de uma estratégia autónoma, concertada, obviamente, com a NATO. E, portanto, não se percebe muito bem, no atual contexto, até onde pode ser desenvolvida esta ideia de segurança nacional, tendo, sobretudo, em conta que hoje há uma noção muito mais precisa noutro domínio, que é o domínio da riqueza da Groenlândia. Ou seja, por um lado, a riqueza da Groenlândia em matéria de terras raras, de gás natural, petróleo, etc., de facto tem uma dimensão bastante significativa. E o de gelo
que, por força das alterações climáticas que temos vindo a assistir nos últimos anos, têm criado uma nova realidade na própria Groenlândia, esta rota. ao nível do conhecimento daquilo que são as suas riquezas, mas sobretudo na criação de novas rotas. E, portanto, percebe-se o argumento da segurança nacional, embora ele seja, do meu ponto de vista, facilmente desmontável por aquilo que é a realidade histórica e a geopolítica dos últimos 70, 80 anos. Talvez ela seja uma mera cortina de fumo neste momento, face àquilo que me parece ser o verdadeiro interesse americano, que é, para lá da questão da segurança nacional, enfim, tomar posse, propriedade plena daquilo que é a riqueza histórica, a riqueza natural da Groenlândia, sobretudo num contexto concorrencial, por exemplo, desde logo em matérias raras, em terras raras, por exemplo, com a China, que paulatinamente, ao longo de décadas, tem vindo a desenvolver uma teoria, uma estratégia planetária, não só de propriedade, mas de tratamento das terras raras e, provavelmente, quer a Rússia, enfim, quase também é importante neste domínio, mas a América estão a despertar agora para uma realidade que é decisiva para a economia que conhecemos e em que estão ambos bastante atrasados. Mas a questão é, o que é que a Rússia e a China podem fazer? Vão reagir. Sim, claramente. Porque ali há 3 interesses cruzados e potencialmente perigosos. A Rússia tem interesse porque, do ponto de vista militar, a detectação precoce de qualquer míssil que saia dos Estados Unidos ou que saia da Rússia para os Estados Unidos, a zona privilegiada para a detectação é a Groenlândia. Por outro lado, eles estão a reforçar também a zona mais próxima possível da Groenlândia. A China não é um país ártico, como sabe, mas tem a Mongólia. E, portanto, ela diz, nós somos quase árticos. Porque tem interesses também pela rota marítima, pela rota da seda, pela influência muito maior que pode ter ao nível da escala global e a partir da realidade marítima tal como a Rússia, está a ver? E os Estados Unidos, que tiveram sempre a pretensão sobre a Groenlândia, volto-lhe a repetir isso, e não foi só há 100 anos, quando se comprou o Alasca, eles têm reiterado isto, está a ver? Sempre. E Donald Trump está conscientemente a recuperar, aliás, este movimento de Make America Great Again vai muito nesse sentido também. O problema é, ou isto se resolve de uma forma amigável. Naquela região houve umas ilhas que estão entre o Canadá e a Groenlândia, que eram disputadas pela Noruega e pela Dinamarca, que foram resolvidas por acordo e partiram ao meio, tu ficas com isto, eu fico com aquilo. Bom, se houver uma solução, e é verdade, se houver uma solução consensual que responda aos interesses destas 3 grandes potências, o problema está resolvido. Se não houver, chame-lhe a atenção do seguinte: este território é um território ultramarino da Dinamarca, em autogestão. Logo é um país da NATO. Exato. Se porventura os Estados Unidos tomarem posse de uma forma que não seja consensualizada, a situação é gravíssima para a NATO e para a União Europeia, que não tem meios de reagir. Como é que a União Europeia vai reagir? O António Costa, e bem, disse aquilo que disse. Mas passadas as palavras aos atos é uma coisa muito complicada. Claro. Exatamente. Vamos olhar também para a Venezuela, é outro assunto que está... aliás, é o primeiro assunto que nos motiva também este encontro. O presidente americano anunciou que a Venezuela vai dar aos Estados Unidos 30 a 50 milhões de barris de petróleo. É durante uma primeira fase, não sabemos exatamente quanto tempo é que vai durar, até porque as infraestruturas estão muito deficitárias pela falta de investimento dos últimos anos. Vemos aqui a última operação dos Estados Unidos na captura de 2 petroleiros. Estas imagens que os Estados Unidos libertaram para o mundo inteiro. Estes rendimentos, como podemos ver ali, estão a ser controlados pelos Estados Unidos e vão continuar a ser controlados pelos Estados Unidos. Sim, sem dúvida. Eu penso que a própria forma como tudo isto aconteceu, que é, no fundo, com a extração
uma coisa muito militar, digamos muito assim, americana de Maduro, foi feita de uma maneira que não, vê-se hoje, não beliscou de alguma forma o regime bolivariano de chavista instalado em Caracas, e de tal modo que assistimos a esta coisa extraordinária que foi uma presidente, Delcy Rodrigues, ter tomado posse num ambiente de coação por parte de outro país. Na verdade foi o que aconteceu. Foi um pouco naquela perspectiva de, pronto, ficas aí tu e porta-te bem, porque senão nós vamos ir buscar-te também. E, portanto, eu acho que os Estados Unidos, claramente, Trump, Donald Trump... cumprir serão bastante piores. Serão bastante piores e, portanto, é evidente que há aquele argumento que a CIA veio dizer, segundo as notícias que temos lido, veio aconselhar a Trump a não optar por a oposição ao regime de Maduro, com Corina Machado ou Edmundo Gonzalez, porque agitando com o risco da guerra civil. Mas antes de lá chegar, na verdade, eu penso que houve uma opção clara por ter alguém que emanasse do próprio regime, mas numa posição de fragilidade, porque o pressuposto de toda esta operação não era libertar o povo venezuelano de um terrível ditador em relação ao qual ninguém verterá uma lágrima. Era basicamente tomar conta do petróleo e afirmar geoestrategicamente que a Venezuela passa a fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, a tal história da doutrina Monroe, e numa mensagem que aí, enfim, vai ser mais interessante seguir nos próximos tempos, que é que comporta a relação da Venezuela com a China e com a Rússia, com esta exigência americana de, enfim, a nova Venezuela, digamos assim, deixar de ter as relações que tem com a China, as relações económicas e políticas, com a China, com a Rússia, com Cuba, e, portanto, eu acho que esse lado vai ser mais interessante, porque o resto é óbvio, é o petróleo, ponto final. É o petróleo, ponto final, de resto já temos um plano para isso, Donald Trump já o anunciou, e agora? Pois agora é uma incógnita, porque os Estados Unidos, sempre que tiveram ações militares em relação aos outros países, como a lembrar do Afeganistão, do Iraque, regra geral, destruíram as instituições desses países. E, portanto, lançaram o caos. Que era aquilo que os fazia funcionar. Exatamente, lançaram o caos. Talvez, digamos, os conselheiros do Trump agora tivessem dito, olha, que isto não vai dar resultado se nós estilhaçamos aquilo tudo, até porque a Venezuela é um país de grande dimensão, acenderia uma fogueira enorme em toda a América Latina, a proporção que teria, e, portanto, foram num quadro seletivo apenas ao presidente. O problema que se levanta é este. A situação venezuelana, do ponto de vista económico, é gravíssima. Praticamente perderam, nos últimos anos, mais de 80% do produto interno bruto. Portanto, estão numa situação dificílima. Os Estados Unidos aproveitam-se dessa situação, exatamente pelo que disse o Eduardo, exclusivamente por causa do petróleo, e tudo o resto é conversa, porque não morrem pela democracia. Agora, ainda nem falaram de democracia. Até que ponto as instituições venezuelanas que têm, digamos, os civis armados e vários em extensão e qualidade e quantidade significativa vão, digamos, ceder, apesar dos dirigentes o poderem fazer. O espectro de uma guerra civil num quadro destes é sempre possível. Portanto, é uma incógnita. Eu diria, mais do que uma guerra civil, porventura, mais o quadro de uma guerra de natureza regional. Sim. Se os americanos evoluem para aquela doutrina de, enfim, continuando na perspectiva da doutrina Monroe, vão para a Colômbia ou para mais algum outro país ali à volta, porque se há estruturas que unem alguns daqueles países, é a economia paralela que atravessa todos, a economia do narcotráfico que atravessa todos, e as estruturas militares e paramilitares que atravessam praticamente uma larga extensão daquele território. E, portanto, de facto pode ser um pantanal, se avançassem de outra maneira, não apenas à escala da Venezuela, mas parece-me que é uma escala provavelmente mais alargada. Eu acho que isso é verdade. Embora na Colômbia há eleições em agosto, este presidente não se pode recandidatar. Portanto, ele imputa muita responsabilidade ao atual presidente da Colômbia. Faz sentido
intervir quando há eleições em agosto, se a memória não me falha. É esta de certeza absoluta. O que determinou foi um bocadinho a opção pelo elo mais fraco da cadeia. Sim, eu acho que Maduro era realmente o argumento do narcotráfico. E com aquelas sucessivas mais de 100 execuções extrajudiciais que aconteceu com o bombardeamento de barcos, que estamos por saber se eram barcos de narcotraficantes ou se eram pescadores, não sabemos. Continuamos a ver essas imagens, sim. E eu penso que com essa estratégia procurou visar o elo mais fraco daquela estrutura regional, que era de facto Maduro, e que foi o que mais afrontou também o poder americano de alguma forma, até na retórica, porque se formos analisar a própria narrativa do narcotráfico, ela cede em vários pontos. É evidente que a Venezuela é um país estratégico do ponto de vista do trânsito do tráfico internacional de cocaína para os Estados Unidos e para a Europa. Mas os países produtores são esmagadoramente maioritários. São a Colômbia, é o México e, portanto, não é um grande argumento para desencadear uma guerra, a não ser que se tenha que seria sempre mais alargada, a não ser que se tenha um objetivo muito particular, que era tirar de lá Maduro. O decisivo do novo mundo, eu estou muito de acordo, o decisivo do novo mundo vai ser a Groenlândia. Sim, também parece. Isso pode suscitar uma realidade inteiramente nova perante... Eu nasci em África. Quando os leões lutam na pradaria, é melhor subirmos para a montanha e vê-los lutar, porque os trechos podem estilhaçar. Vamos ficar a ver e dentro de pouco tempo saberemos essa realidade. Dr. Vítor Ramalho, obrigada pela presença. Obrigada, Eduardo, também.